Olá, aqui é o professor Roberto Benegeroles e essa é a nossa primeira aula do curso de Introdução à Probabilidade Estatística. Na aula de hoje nós vamos discutir alguns tópicos de análise combinatória. Então vamos estudar aqui alguns elementos do princípio fundamental da contagem, permutações e combinações. Então, comecemos pelo princípio fundamental da contagem. No que ele consiste? Imagine que nós temos R experimentos. E esses R experimentos, eles são tais que o primeiro leva a N1 resultados possíveis. Cada um desses N1 resultados possíveis leva a N2 resultados possíveis. Cada um desses N2 resultados possíveis levará a outros N3 resultados possíveis. E assim sucessivamente, de forma que cada um dos nr-1 resultados possíveis levará a nr resultados possíveis. Então, o princípio nos diz que haverá um total de n1 vezes n2 e assim por diante, vezes nr resultados possíveis. Tá? Esse princípio ele é bastante razoável, bastante simples de se imaginar o porquê do resultado ser esse. Né? Se cada N1 resultados possíveis levará a N2 resultados possíveis e assim por diante até NR, o número total de resultados vai ser dado pelo produto desses resultados individuais. Tá? Então essa vai ser a nossa primeira base de contagem de número de eventos possíveis. Tá? Vamos ilustrar esse princípio com alguns exemplos. Então, uma primeira pergunta aqui como exemplo: quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Claro que estou falando aqui de números na base 10. Né? Então, vamos representar aqui essas três casas. Né? Então, vamos lá. No primeiro algarismo, nós não podemos ter o zero. Né? Podemos escolher números que vão de 1 a 9. Então, no primeiro algarismo, nós teremos 9 possibilidades. No segundo, na segunda casa, nós teríamos 10 possibilidades, mas não podemos repetir o primeiro algarismo que já foi escolhido. Então, das 10, teremos 9 possibilidades. E na última casa, teremos 8 possibilidades, né? Porque das 10 possibilidades, 2 já foram gastas na primeira e na segunda casa. De forma que nos restam 8 possibilidades. Então, novamente lembrando aqui, no primeiro caso, 9 possibilidades, porque não podemos começar com zero. No segundo, 9 possibilidades, porque não pode repetir a primeira escolha. E no terceiro, 8 possibilidades, porque não pode repetir as duas primeiras escolhas. Então, usando o princípio fundamental da contagem, nós teremos aí um total de 9 vezes 8 vezes 8, um total de 648 possibilidades de números naturais distintos, formados por 3 algarismos distintos. Vamos ver mais um exemplo. Quantos números naturais de 4 algarismos que sejam menores que 5.000 e divisíveis por 5 podem ser formados usando-se apenas os algarismos 2, 3, 4 e 5? Então vamos lá. Vamos montar aí as 4 casas possíveis, né? E vamos aqui começar pela última casa, né? Lembrando que esses números possíveis eles devem ser divisíveis por 5 e só podem ser formados por essas 4 possibilidades aí. Então, forçosamente, a última casa tem que ser o número 5. Então, desses 4 aí, 2, 3, 4 e 5, para ser divisível por 5 tem que terminar em 5. Né? Então, temos somente uma única possibilidade para a última casa. Né? Tem de ser 5 aí, não pode ser outra coisa. Então, temos aí somente uma possibilidade. Lá na primeira casa, das 4 possibilidades, não pode ser o 5.
Se escolhermos o primeiro algarismo como 5, vai ser um número superior a 5.000. E não pode ser superior a 5.000. Então nos restam ali somente 3 possibilidades, que são os números 2, 3 e 4. Então na primeira casa, 3 possibilidades. Por quê? Porque não pode ter aí o número 5. Agora, as duas casas restantes, eu posso colocar quaisquer das 4 possibilidades. Então, tem 4 possibilidades aqui, outras 4 cá, de forma que o total é o produto de 3 por 4 por 4 por 1, resultando um total de 48 números naturais possíveis. Outros exemplos aqui, né? Quantas diferentes placas de automóvel com 7 caracteres são possíveis se os 3 primeiros campos forem ocupados por letras e os 4 campos finais por números? Então, teremos o quê? Os 3 campos formados por letras, nós teremos um produto de 26 por 26 por 26. Por quê? Porque nós temos 26 letras, né, no alfabeto, e cada uma das 3 possibilidades pode comportar 26 letras, né? Pode haver inclusive repetição. Então, teremos esse produto aí, 26 vezes 26 vezes 26. E depois nós temos que os 4 outros caracteres são formados por números, né? Que vão aí de 0 a 9, né? Então teremos 10 possibilidades para cada uma dessas 4 casas aí, né? Então o total vai ser o produto de 26 ao cubo por 10 à quarta, que vai dar esse total aí de 105 milhões 760 mil placas de automóveis possíveis, né? A população do Brasil é em torno de 210 milhões de habitantes, não é? Acho que a população adulta deve ser em torno de 100 milhões de habitantes. Você vê aí que essa quantidade de placas possíveis, ela é bastante, ela é bem suficiente, né, para dar conta aí de uma população adulta como a nossa. O segundo problema, né? Quantas placas de automóvel seriam possíveis no exemplo acima se a repetição entre letras ou números fosse proibida, né? Então vamos lá. Agora, ao invés de ser o produto de 26 vezes 26 vezes 26, né, ao invés de ser 26, ao invés de ser 26 ao cubo, então nós temos 26 na primeira possibilidade, 25 na segunda, porque não pode ter repetição, não é? Então, aquela letra que você escolheu no primeiro item da placa não pode entrar na segunda escolha. E restarão 24 possibilidades para a terceira, porque você também não pode usar as 2 primeiras já escolhidas, né? Aqui é uma placa que não pode ter repetição de caracteres. Então, na parte de letras, é dada por esse produto aí. E o raciocínio é análogo quanto ao preenchimento de algarismos, né? Nós teremos 10 possibilidades na escolha do primeiro número, né, de 0 a 9. Depois 9 possibilidades, 8, 7. Então o total vai ser o produto. Essas 4 possibilidades aí vai dar um total de 78 milhões 624 mil placas possíveis. Vamos discutir agora permutações. Quantos diferentes arranjos ordenados das letras A, B e C são possíveis? Então vamos esboçar aqui quais seriam os arranjos possíveis, né? Você pega as 3 letras A, B e C e você vai alternando-as nas mais diferentes ordens possíveis. Nós teríamos aí um total de 6 arranjos possíveis, né? Agora é claro, né, se tivéssemos um número maior de letras ou de objetos, não faria nenhum sentido que ficássemos esboçando todos os arranjos possíveis para fazer as contagens. Nós temos que ter aqui uma metodologia de contagem. Esse, por sinal, é o objetivo da aula de hoje. Então, o que a gente faz aí? Usamos o princípio da contagem para contar esses arranjos, né? Então, vamos lá. No primeiro caso, nós temos 3 possibilidades, né? A primeira escolha de letras aí desse arranjo, nós temos 3 possibilidades.
Na segunda letra do arranjo, teremos duas possibilidades, porque uma já teria sido gasta na primeira escolha, sobrando somente uma possibilidade na terceira escolha. Então, o princípio da contagem, né, nos diz que o total de possibilidades aí de arranjos é dado por esse produto, que nós chamamos de 3 fatorial, né? 3 vezes 2 vezes 1. Então, essa conta aí dá um total de 6 arranjos possíveis. Então, veja que o princípio de contagem aí nos deu o valor exato, bateu aí com a quantidade de arranjos que nós esboçamos acima, né? Mas lembrando sempre que a nossa ideia aqui é sermos capazes de fazer as contagens sem esboçar os arranjos, as permutações, as combinações, né? Porque nós podemos estar lidando com números muito grandes de objetos, né? E a ideia de usar princípios de contagem é poder visualizar a quantidade possível total de objetos sem ter que perder um tempo infinito fazendo o esboço desses arranjos. Um outro problema, quantos são os anagramas da palavra prático, né? Se observarmos a palavra prático, ela é formada por letras que são todas distintas, né? Então, quantos são os anagramas possíveis, né? Fazendo aí essa mistura de letras, quantos anagramas obteríamos, né? Então, qual seria o total? Nós temos aí sete letras, né? Então, na primeira possibilidade, temos um total de 7 possibilidades, né? Porque são 7 letras. Na escolha do segundo caractere do anagrama serão 6 possibilidades, né? Porque uma delas já foi usada no primeiro caractere do diagrama. Depois 5, 4, 3, 2 e resta ao fim 1. Né? E o princípio fundamental da contagem nos diz o quê? Que o produto desses números vai dar o número total de anagramas aí. Isso aí nós chamamos resumidamente de 7 fatorial. Né? E esse cálculo vai dar um total de 5.040 anagramas possíveis com a palavra prático. Vamos refazer esse problema agora. Quantos seriam os anagramas da palavra prático que começam e terminam com consoantes? Agora nós estamos colocando alguns vínculos aqui. Então, quantos são os anagramas possíveis dessa palavra prático, mas começando e terminando com consoantes? Então, vamos aqui fazer o esboço aqui dos 7 caracteres. Né? Então, vai começar com consoante, certo? Você vai começar com consoante, a palavra prático ela tem 4 consoantes. Então, nós teremos o quê? 4 possibilidades de preenchimento de consoantes no começo do anagrama. Tem que terminar também com consoante, não é? Restarão 3 consoantes para finalizar o anagrama. Uma consoante já foi usada para iniciar o anagrama. Certo. Então, das 7 letras, nós já utilizamos 2 para formar o primeiro, para iniciar e terminar o anagrama, né? 2 consoantes. Restarão 5 letras, né? E essas 5 letras nós faremos a disposição delas livremente aí no meio do anagrama, né? O segundo caractere restarão 5 letras possíveis, depois 4, 3, 2 e 1. O princípio da contagem aí nos diz que o total de possibilidades aí é 5 fatorial. Para o miolo do anagrama, né? O total que vai formar o anagrama vai ser 4 vezes 5 fatorial vezes 3. E isso vai totalizar 1440 anagramas possíveis que começam e terminam com consoantes. Um outro problema aí, né? Imagine uma turma de teoria da probabilidade que é formada por 6 homens e 4 mulheres. Aplica-se uma prova e os estudantes são classificados de acordo com o seu desempenho. Suponha que nenhum dos estudantes tenha tirado a mesma nota, né? De forma que fica mais fácil de classificá-los. Então, o item A pergunta quantas diferentes classificações são possíveis. Né? Então,
um total de 10 fatorial classificações possíveis, né? Porque nós temos 10 estudantes, todos eles tiram notas distintas, então teremos 10 possibilidades para classificar o primeiro estudante, 9 possibilidades para classificar o segundo, 8 para classificar o terceiro e assim por diante. Então o princípio da contagem vai nos dar 10 fatorial como número total de classificações, que vai dar aí 3.628.800 classificações possíveis, isso com apenas 10 estudantes. No item B pergunta se os homens forem classificados apenas entre si e as mulheres apenas entre si, quantas diferentes classificações são possíveis? Então, nós temos aí que os homens, né, fazendo a classificação dos homens entre si, seria um total de 6 fatorial. Né? Classificando as 4 mulheres entre si, um total de 4 fatorial. Né? Então, estou pegando aqui as classificações de subgrupos e, pelo princípio fundamental da contagem, faço a multiplicação desses subgrupos. Então, um total de 17.280 classificações possíveis. Outro problema aqui, tá? Você possui 10 livros e você pretende colocá-los aí na sua prateleira. Então, destes 4 livros são de matemática, 3 são de química, 2 são de história e 1 é de línguas. Você deseja arranjar esses livros de tal forma que todos os livros que tratam de um mesmo assunto permaneçam juntos na prateleira. Então, a pergunta é: quantos diferentes arranjos são possíveis? Né? Então, vamos lá. Arranjos. Então, digamos que você comece nessa ordem mesmo, tá? Por exemplo, matemática, química, história e línguas. Então, matemática, você tem 4 livros de matemática. Então, como que você pode arranjá-los aí? Você tem um total de 4 fatorial, né? O primeiro livro, 4 possibilidades, o segundo, 3 possibilidades, e assim por diante, de forma que o produto vai dar 4 fatorial. Analogamente para os 3 livros de química, né? O número de arranjos para o subgrupo de livros de química vai ser 3 fatorial. 2 fatorial para história e 1 fatorial para línguas. Tá? Então, esse total aí vai nos dar 288 arranjos possíveis. Mas veja que aí nós escolhemos uma ordem de assuntos. Né? Escolhemos a ordem matemática, química, história e línguas. Mas não precisaria ser essa a ordem de assuntos. Né? Poderíamos começar com história ou com química. Na sequência poderia ser línguas, matemática, enfim. Nós temos que fazer agora aí a contagem das ordens possíveis. Né? Então, as ordens, nós teremos 4 fatorial de ordens, né? Porque nós temos 4 possibilidades para escolher. São 4 assuntos diferentes. Né? Então nós teremos 4 possibilidades para escolher o primeiro assunto, 3 para escolher o segundo assunto, 2 para escolher o terceiro e 1 é o que resta para o último assunto. O princípio fundamental vai dar aí o produto desses itens, que vai dar 4 fatorial ordens possíveis. Então, para ter o número total de arranjos aí, nós temos que multiplicar o 288 por 24, que vai dar 6.912 arranjos possíveis, tá, de livros. Um outro problema: quantos diferentes arranjos de letras podem ser formados a partir dessas letras, né, que formam aí essa palavra pepper, né? P-E-P-P-E-R. Então, quantos arranjos de letras podem ser formados a partir dessas 5 letras aí? Então, veja que nós temos a repetição de letras, né? Nós temos 3 letras P e 2 letras E, além da letra R, sozinho. Então, vou fazer aqui um artifício, tá? Eu vou indexar essas letras, só para a gente poder enxergá-las, né? Então, eu vou, nas 3 letras P, eu vou colocar um índice 1 em uma, índice 2 em outra. Eu estou aqui dando um apelido para cada uma das letras, né? Então, P1, P2, P3, para poder de alguma forma diferenciá-las, E1 e E2 para diferenciar as letras E, e o R não preciso indexar porque só existe ele.
Então, imagine inicialmente que o problema seja esse aí, tá? Que os caracteres são todos distintos, identificáveis. Como são as 6 letras, nós teríamos um total de 6 permutações aí, né? Nós escolheríamos o quê? 6 possibilidades para a primeira, 5 para a segunda, 4 para a terceira e assim por diante, de forma que o princípio de contagem vai nos dar um total de 6 fatorial permutações, certo? Isso na possibilidade das letras serem distinguíveis, mas nós sabemos que elas não são distinguíveis, né? Nós não podemos distinguir os P's nem os E's. Tá? Então, como que a gente faz isso aí? Por que nós fizemos essa distinção? Vamos lá. Agora, vamos falar do subgrupo dos P's. Né? Esses P1, P2, P3, nós temos 3 fatorial possíveis de permutações, né? Porque eu posso escolher 3 possibilidades para escolher o primeiro, 2 o segundo, 1 a terceira. Então, esse subgrupo aí forma um total de 3 fatorial possibilidades. Da mesma forma que o grupo das duas letras E's também formarão aí um total de 2 fatorial permutações, né? Que é 2, né? Que é E1 E2 ou E2 E1. Então, o total de arranjos aí vai ser o quê? Nós temos que pegar o 6 fatorial e dividir pelas repetições, não? Porque eu vou ter aí 3 fatorial de repetições devido aos P's e 2 fatorial de repetições devido aos E's. Então, desse 6 fatorial, eu tenho que dividir pelo produto de 3 fatorial por 2 fatorial, que são as repetições aí, né? Isso vai dar, você abrindo essa conta, fazendo aí cortes, simplificações, vai dar um total de 60 diferentes arranjos. Então, veja que nós somos capazes de contar esses arranjos sem ter de esboçá-los, né? Sem ter de esboçar os 60 arranjos possíveis, né? Provavelmente incorreríamos em erros, né, fazendo isso de forma tão trabalhosa. Imagine aqui que nós temos um torneio de xadrez com 10 competidores, dos quais 4 são da Rússia, 3 dos Estados Unidos, 2 do Reino Unido e 1 do Brasil. Se o resultado do torneio listar apenas a nacionalidade dos jogadores, em sua ordem de colocação, quantos resultados serão possíveis? Então veja que esse problema aí ele é semelhante ao problema anterior, né? Porque a gente não vai classificar os jogadores individualmente, né? Nós vamos classificá-los por nacionalidade. Então, esse problema aí ele é muito semelhante ao problema anterior, né? Imagine, atribua aos jogadores russos a mesma letra R, de Rússia, aos 4 jogadores russos. Então, imagine que você tenha 4 R's. Para os Estados Unidos, imagine que você tenha 3 letras Z's, né? E enquanto que para o Reino Unido, 2 letras U's e para o Brasil, uma letra B. Então, seria como no problema anterior, né? De você fazer os arranjos dessas 10 letras. Né? 4 R's, 3 E's, 2 U's e um B. Então, teríamos um total de quê? Das 10 letras, né, que são os 10 jogadores, 10 fatorial possíveis classificações. Mas como estamos classificando por nacionalidade, nós temos que descontar as repetições. Né? Então, os 4 jogadores russos, né, nós teremos aí 4 fatorial possibilidades de arranjá-los, né, que vão ser tomados como repetições. 3 fatorial para os jogadores dos Estados Unidos, 2 fatorial para o Reino Unido e 1 fatorial para o Brasil. Então nós temos que dividir esse 10 fatorial pelos produtos que levarão essas repetições aí. E fazendo as devidas simplificações, aí, abrindo os fatoriais e cortando esses números, vamos ter um total aí de 12.600 resultados possíveis. Tá? Então imagina, né? Seria inviável que nós ficássemos aí na mão fazendo isso, mas nós somos plenamente capazes de fazer esses cálculos de maneira rápida, né? Sistemática. Combinações. Um exemplo de combinação aqui, né? Vamos formar grupos de 3 letras a partir das 5 letras A, B, C, D e E. Então, dessas 5 letras aí, nós vamos tirar 3 letras e contar quantos grupos de 3 letras
podemos formar a partir dessas 5. Tá? Então, total, né? Nós temos o quê? Vamos formar 3 letras, não é isso? De 5. Então, a primeira escolha nos dará 5 possibilidades. Restarão 4 possibilidades para a segunda escolha. Por fim, 3 possibilidades para a terceira escolha, certo? Mas, lembrando aí que nós estamos formando grupos, tá? Nós não estamos interessados em diferenças de ordem. Então, nós temos que eliminar as repetições aí, né? Lembre-se aí que, por exemplo, se nós escolhermos as letras A, B e C, por exemplo, não são só elas, mas se escolhermos as letras A, B e C, nós já vimos que teremos um total de 3 fatorial arranjos aí. Tá? Então, quaisquer 3 letras que escolhamos dessas 5, nós teremos um total de 3 fatorial arranjos que vão ser as contagens de repetições aí. Então, nós temos que dividir esse produto 5 vezes 4 vezes 3 por 3 fatorial, né, para descontar as repetições. Então, eu posso fazer esse cálculo, né, da seguinte forma. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2 vezes 1. Aqui, nós estamos interessados não somente na resposta final, mas na estrutura, na maneira como as informações do problema se dispõem nesse cálculo. Isso vai nos ajudar a deduzir uma fórmula. Multiplicando em cima e embaixo por 2 vezes 1, o que não vai alterar o resultado, no numerador nós temos 5 fatorial. No denominador nós teremos o produto de 5 menos 3 fatorial, que é o 2 vezes 1, vezes 3 fatorial. Esse resultado vai dar 10, tá? Mas nós estamos aqui mais interessados até na estrutura, né? Esse 5 fatorial por 5 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Essa é uma estrutura interessante que vai se repetir em problemas desse tipo. Né? Que nós vamos generalizar esse problema fazendo a seguinte pergunta. Qual seria o número de diferentes grupos de R objetos formados a partir de N objetos? Então, você tem lá N objetos distintos. Você quer fazer a contagem de quantos diferentes grupos de R objetos desses N's você pode montar. Então, o raciocínio aqui é o mesmo do problema anterior. No problema anterior, o N valia 5 e o R valia 3. Tá? Então, nós já temos a experiência do problema anterior, né? O total vai ser o quê? Você tem N possibilidades na primeira escolha, N menos 1 possibilidades na segunda, e assim por diante, até N menos R mais 1. E o produto desses números vai dar aí a contagem total de possibilidades, mas nós temos que descontar aí as repetições, né, que serão advindas dos arranjos desses R objetos. E nós já sabemos que o número de arranjos de R objetos é R fatorial. Né? E aqui nós podemos fazer o mesmo raciocínio que no exemplo anterior. Né? Multiplicamos por n menos r fatorial em cima e embaixo. Isso não altera o resultado final. Então veja que lá em cima no numerador nós temos, né, aliás, perdão, né, multipliquei em cima e embaixo, isso, exato, multipliquei em cima e embaixo por n menos r fatorial. Né? Lá em cima no numerador nós temos uma multiplicação que começa em n, não é? E ela prossegue, e lá no fim nós temos um n menos r fatorial, tá? Que ele vai decaindo até 1. Então, lá em cima no numerador nós temos o n fatorial. Tá? Essa estrutura que nós estamos vendo aí, essa fórmula, tá? A gente simboliza dessa maneira aqui, tá? Esses parênteses maiores com os números n e r, tá? Isso não é uma fração, tá? Esse símbolo. Tá? Esse símbolo aí é o que nós chamamos de coeficiente binomial, tá? Por que nós damos essa nomenclatura, essa simbologia? É porque esse símbolo é importante e ele vai se repetir muitas vezes em situações cruciais aqui no nosso curso. Tá? Não só em teoria de probabilidade, mas em
diversos outras áreas da matemática. Então é um símbolo muito importante, é um símbolo recorrente, então ele merece ser batizado aí como coeficiente binomial e merece uma simbologia, tá? Esse coeficiente binomial já não deve ser estranho para a maioria de vocês, imagino. Vamos fazer alguns cálculos de problemas que envolvam aí combinações, tá? Imagine que tenhamos um comitê de 3 pessoas a ser formado a partir de um grupo de 20 pessoas. Então pergunta-se quantos comitês diferentes são possíveis. Tá? Então nesse problema do comitê, nós temos 20 pessoas e queremos fazer um comitê de 3 pessoas. Então nós estamos o quê? Selecionando R objetos de 20 objetos. Né? Aqui faz uma analogia de objetos com pessoas. Né? Então é um cálculo que nós já conhecemos. Vai ser o coeficiente binomial 20, 3, que por definição é 20 fatorial, por 20 menos 3 fatorial, que é 17 fatorial, vezes 3 fatorial ali no denominador. E aí é só abrir esses cálculos, né? Fazer cancelamentos de 20 com 17 fatorial, e vai dar como resultado 1.140 comitês possíveis de 3 pessoas, selecionadas no total de 20 pessoas. No problema seguinte, imagine aí um grupo de 5 mulheres e 7 homens. Então pergunta-se quantos comitês diferentes são formados por 2 mulheres e 3 homens. Então nós temos aí, repetindo, 5 mulheres e 7 homens, nós queremos formar comitês de 2 mulheres e 3 homens. Como procedemos nesse cálculo? Bem, vamos ver aí quantos seriam os subcomitês formados por mulheres. Então, de 5 mulheres, nós teríamos um subcomitê formado por 2 delas. Então, esse cálculo aí o paralelo que nós fazemos é de selecionar 2 objetos em 5. Né? Vai ser o coeficiente binomial 5, 2. Analogamente, para os homens, né, nós vamos montar subcomitês de homens, né, selecionar 3 homens em 7. Então, o paralelo aí seria escolher 3 objetos em 7 objetos possíveis. Né? Então, o total desse subcomitê de homens é o coeficiente binomial 7, 3. Agora nós vamos juntar esse subcomitê de 2 mulheres com esses subcomitês de 2 homens. Né? Qual seria o número total de subcomitês aí? Bem, aí nós usamos o princípio fundamental da contagem. Vai ser o produto aí dos números dos experimentos. Então, esses coeficientes vão dar 10, 35 e o valor total 350 comitês possíveis, formados por 2 mulheres e 3 homens. A última pergunta aqui é, nesse problema anterior, tá, da formação dos comitês, e se 2 dos homens estiverem brigados, aí, não quiserem trabalhar juntos, quantos comitês nós formaremos? Né? De 2 mulheres e 5 homens. Bem, vamos lá. Vamos focar primeiro na formação dos subcomitês dos homens. Né? Vamos lá. Então, a gente tem inicialmente o quê? 7 homens e vamos selecionar 3 deles. Né? Então, esse coeficiente binomial 7, 3 é o número de subcomitês masculinos. Mas nós temos que descontar aqueles subcomitês que vão ter esses 2 homens juntos. Tá? Temos que fazer a contagem de quantos subcomitês seriam esses para descontar dos subcomitês total de homens. Né? Então vamos lá, como a gente calcula isso? Vamos descontar. Nós teremos o que aí? 2, né, a gente vai montar aí, os subcomitês formados por esses 2 homens que não gostariam de trabalhar um com o outro. Então selecionar 2 objetos de 2. Tá? Aí vão restar o quê? Dos outros 5 homens restantes, eu vou poder escolher um deles para formar esse subcomitê de homens.
com aqueles dois que não querem trabalhar juntos. Pelo princípio da contagem, vai ser o produto do binomial 2,2 pelo 5,1. Então, esse segundo termo aqui no produto, ele é o número de subcomitês de homens que tem os dois homens que não querem trabalhar um com o outro. Então, essa diferença vai nos dar aí o número de subcomitês masculino sem esses dois indivíduos que se recusam a trabalhar em conjunto. Agora eu vou multiplicar esse número pelo número de subcomitês de mulheres, né? Que nós já sabemos que é o coeficiente 5,2. E aí aqui agora é só mero cálculo, né? Vai ser 35 menos 5 vezes 10, vai dar um total de 300 comitês. Tá? Um outro problema aqui, tá? Considere um conjunto de N antenas, das quais M apresenta um defeito e, consequentemente, N menos M funcionam. Tá? E suponha que não seja possível distinguir as antenas defeituosas daquelas que funcionam. Nós vamos alinhar essas antenas aí, sem poder saber a priori quais são defeituosas, quais não são. A pergunta é: quantos alinhamentos podem ser feitos sem que duas antenas com defeito sejam colocadas lado a lado? Então você imagina que a transmissão aqui é feita de antena a antena. Então a gente pode imaginar que se tivéssemos duas antenas defeituosas lado a lado, teríamos aí uma interrupção de sinal. Então, a gente quer evitar, a gente quer uma situação em que isso não aconteça. Né? A gente quer uma situação onde os sinais são transmitidos. Então, queremos contar o número de alinhamentos que não tem duas antenas defeituosas consecutivas. Tá? Como que a gente faz isso? Eu vou fazer aqui um alinhamento. Tá? Essas antenas em azul são antenas que funcionam. Tá? Já que eu não posso, eu não quero contar aqui as situações em que eu tenha duas antenas defeituosas uma ao lado da outra, então eu tenho que montar essa situação aqui, tá? Essa é a situação de interesse. Por quê? Porque ela impede que duas antenas defeituosas sejam vizinhas, tá? Então eu coloquei aqui as antenas azuis, que são antenas que funcionam bem, e fiz essa alternância, né? E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer as contagens de como distribuir as M antenas defeituosas nessas lacunas aí, certo? Então, temos de distribuir as M antenas defeituosas, tá? Que eu vou simbolizar aqui nessa cor vermelha alaranjada. Tá? Então, nós temos que redistribuir as M antenas defeituosas nas n-m mais uma posições restantes. Então, esse total é o quê? É um problema análogo, né? Você fazer o quê? Fazer a seleção de m objetos em n-m mais uma posições possíveis aí, né? Esse é o nosso resultado. Tá? Vamos fazer aqui mais um problema, talvez seja o último. Quantos subconjuntos existem em um conjunto de n elementos? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente sabe que para selecionar k objetos no total de n, formar conjuntos de k objetos no total de n, a gente sabe já que o número total é dado por esse coeficiente binomial nk. Né? Selecionar k, fazer um conjunto de k objetos, um total de n, é dado por este binomial aí. Tá? Mas a pergunta, ele quer saber o quê? Quantos são os subconjuntos? Eu quero somar
todos os subconjuntos possíveis. Veja que esse K ele pode assumir valores de 0 a n. Tá? Já que eu quero somar tudo isso, cobrindo todas as situações possíveis, então o número total de subconjuntos que podem existir a partir de n elementos vai ser o quê? Eu vou somar, fazer esse somatório de k igual a 0 a n. Eu vou somar todos os subgrupos possíveis de k objetos tomados de n elementos. Tá? Então esse somatório aí é a minha resposta, né, para esse problema. Só que claro, né, é a resposta, mas isso não está concluído ainda, né, porque eu tenho aí um somatório de um coeficiente binomial, né. A questão é saber se nós podemos resolver isso, né, deixar esse resultado mais enxuto. Então, vamos lembrar aqui de um resultado que eu não sei se vocês conhecem esse resultado de bases matemáticas, quando se demonstra por princípio de indução. Né? Nos meus cursos de base eu discuto esse chamado teorema binomial, tá? Também é costume ser dado no colégio, né? Mas enfim, eu estou aqui enunciando um resultado conhecido, né? É uma forma de você resolver produtos notáveis, né? Não só para n igual a 2, 3, mas qualquer n inteiro positivo. Então, a soma de dois números x e y elevado a n é dada por essa fórmula aí. Tá? Agora eu posso fazer o uso dessa fórmula para resolver o nosso problema lá em cima. Então, veja só, se você olhar para o nosso problema lá em cima, ele é a situação em que x e y são iguais a 1. Né? Olha o teorema binomial aí. Se você fizer x e y iguais a 1, 1 elevado a k é 1, 1 elevado a n menos k também é 1. Então, aquele somatório ele é justamente 1 mais 1 elevado a n, que terá como resposta final 2 elevado a n. Então, eu não sei se vocês lembram desse resultado na teoria de conjuntos. Né? Esse resultado é um resultado clássico da teoria de conjuntos. Né? Quantos subconjuntos existem em um conjunto de n elementos? Né? A resposta é 2 elevado a n. Tá? Vocês sabem agora por quê. Bem, eu vou encerrando por aqui, tá? O que eu posso recomendar por hora para vocês é que leiam o capítulo 1 do livro Texto do Ross, um curso de probabilidade. Ele está indicado lá na bibliografia do nosso plano de ensino. O que eu também posso recomendar é que vocês resolvam a lista 1 de IPE lá no site da GradeMate. Tá? É uma lista de exercícios que tem parte dos exercícios tem gabarito e resolução. Então, já ajuda vocês aí a terem alguma inspiração para começar, porque sempre que vocês começam uma lista de exercícios é sempre mais trabalhoso, né? Então vocês podem começar pela lista 1 da GradeMate. E também temos exercícios no capítulo 1 do livro do Ross. Tá? Depois eu posso até indicar alguns, mas talvez vocês pudessem começar pela lista 1 lá da GradeMate, porque lá nós temos alguns exercícios resolvidos, alguns com respostas, mas também passar para os exercícios do livro, texto. Tá? Eu vou parando por aqui e vou passando mais instruções para vocês ao longo da semana. Então, agradeço pela atenção e até mais.